Olá pessoal! Hoje iremos continuar falando sobre a Antiguidade Oriental, sobre a Mesopotâmia, sobre o Egito, e para entendermos um pouco mais sobre as sociedades que se destacam e na sua importância, podemos visualizar a sua estrutura social. Então, primeiramente, nós vamos dar uma observada como que era a estrutura social do Egito. Observem aqui na imagem que é uma organização no qual, na base, nós vemos os escravos, em seguida os camponeses, depois, em subsequente, os artesãos, os comerciantes, os escribas, os soldados, os nobres sacerdotes e no topo o faraó. Essa é a pirâmide social do Egito, uma pirâmide hierárquica, ou seja, há toda uma organização de quem depende de quem para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento. Além disso, nós também podemos visualizar como que era a organização social na Mesopotâmia, no qual, na base, há os escravizados, em seguida visualizamos os camponeses, e subsequente vemos os artesãos, os militares, os sacerdotes e, por último, o faraó. Bom, todas essas duas sociedades, elas são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. Nessa imagem, nós trazemos alguns desses deuses e é interessante nós compreendermos que enquanto no Egito há uma fusão de deuses com uma mistura de animais e humanos na sua representação, já na Mesopotâmia, os deuses eles eram representados na forma humana. Então aqui é só uma exemplificação desse modelo de representação, de crença desses povos. Bom, aqui é a imagem de um faraó, de uma representação de um faraó, e é interessante nós observarmos que o faraó, na antiguidade, no Egito, ele possuía um poder de ser o Deus, então ele era a representação de Deus na terra, um poder divino, mesmo possuindo todas as características humanas. Enquanto na Mesopotâmia, o faraó ele era somente visualizado como o homem, o governante, no qual ele possuía todas as características humanas, mas que ele não era representação de Deus na Terra, de nenhum tipo de divindade. Bom, falando um pouco agora sobre questões de cosmologia, questão de oráculo, no Egito há um grande desenvolvimento nessa vertente. Então, o desenvolvimento da cosmologia egípcia, ou seja, que é o estudo da estrutura e da evolução do universo. Então, é interessante a gente observarmos como que é essa cosmologia, como todo esse desenvolvimento desses estudos começa no Egito, o que passa a chamar muita atenção e das contribuições também dessas civilizações para nós. Em seguida, os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, diferentemente dos povos da Mesopotâmia, que não acreditavam na vida após a morte. Então aqui eu trago para vocês uma representação de um desenho no qual simboliza como que eles registravam essa questão da morte, como eles acreditavam da necessidade de preservar o corpo morto, já que havia essa crença da vida após a morte. Em seguida, a mitologia egípcia, que como todos nesses quesitos da antiguidade, melhor dizendo, nesse momento da antiguidade, há uma questão dessa mitologia egípcia, como a gente também pode visualizar na Grécia também, que há o desenvolvimento da mitologia. Então temos a mitologia egípcia e também nós temos o registro do quê? De textos e rituais mágicos. Então mexe muito com essa questão do misticismo. Então eles utilizam a escrita, eles registram o cotidiano e pensam também em questões do imaginário. Essas questões do imaginário já começam a trazer para eles registro no seu cotidiano. Bom, aqui eu trago para vocês uma representação de hinos e orações. Então eles registravam, como eu já pontuei, esse cotidiano na pintura, na escrita.
e os textos funerários. Os textos funerários como essa representação de acreditar na vida após a morte. Bom, o oráculo, como a gente vê em filmes, como a gente vê em séries, ele é consultado no Egito, já que acreditam nesse poder de vidência. Então, o oráculo é um ponto da gente observarmos como que eles acreditam nesse misticismo e como isso é tão presente na vida desses indivíduos. Bom, agora falando um pouco sobre a Mesopotâmia, sobre o quesito da religião na Mesopotâmia. Bom, os povos da Mesopotâmia eram politeístas, como eu já pontuei, e acreditavam na existência de vários deuses, né, como toda civilização politeístas. Os principais deuses eram Marduk e Istar. Então aqui eu trago duas imagens do Marduk, que é o deus da vida, da luz e do sol. E aqui no meu lado esquerdo eu trago o Istar, que é a deusa da guerra e da fertilidade. Então é uma representação feminina e masculina desses dois deuses. Bom, então observemos. Na Mesopotâmia, os deuses eram relacionados com as forças da natureza, enquanto no Egito, os deuses eram deuses com corpo humano e a cabeça de animal, como aquilo que eu já pontuei. Aqueles que viviam na Mesopotâmia não acreditavam em vida após a morte, enquanto os egípcios, eles já acreditavam. Bom, pessoal, é isso que nós temos para entender um pouco mais sobre essa antiguidade oriental, sobre essas duas civilizações de extrema importância. Eu espero vocês nos próximos vídeos para compreendermos mais ainda sobre essa antiguidade oriental. Até lá, pessoal, um abraço!